Olá, amigo e amiga que assiste aqui meu canal Ministério Apologético no YouTube. Eu quero aqui começar agradecendo a você que tem se inscrito no canal, tem se compartilhado. Para mim é motivo de alegria saber que você está aqui comigo junto nesse canal para cada dia compartilhar mais a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para você ser notificado dos vídeos que está por vir nesse canal. Hoje eu quero começar lhe dizendo, lhe informando também que nós, a partir desse vídeo agora, estamos começando a nossa série As Parábolas de Jesus. Sendo que hoje eu quero falar um pouquinho a você por que Cristo falou por parábola. Qual é a definição de parábola? Por que foi necessário Cristo falar por parábola? Fique comigo nesse vídeo, assista até o final e vamos junto desvendar esse pequeno mistério que é as parábolas e por que Cristo falou por parábola. Veja, aqui no capítulo 13, a partir do verso 10, quando o discípulo indagou a Cristo de por que ele falou por parábola ou falar por parábola, veja a resposta do mestre. Algo que Cristo respondeu. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhe é isso concedido. Cristo quis dizer para o discípulo que para eles que estavam andando com Cristo, para eles que estavam com o coração aberto ao Evangelho, era dado a conhecer o mistério do reino do céu. Ou seja, isso indica que as parábolas é a forma e era a forma naqueles dias mais fácil de eles entender. Primeiro, deixa eu definir aqui o que é parábola. Veja, parábola é história fictícia, digamos assim, comparativa, onde Cristo contava essas histórias e comparava essas histórias a muitas das coisas que ele viveu no seu cotidiano. Por exemplo, Cristo aqui, quando tá falando aqui no capítulo 3 verso 10, Cristo aqui ele já está explicando o que se referia à parábola do semeador. Porque mesmo assim, os discípulos, estando com Cristo, eles não entenderam a parábola. Então Cristo usou essa parábola e contou do semeador. Veja, muitos dos discípulos, até mesmo quase nenhum deles, não era agricultor. Semeador é aquele que planta, aquele que rega, aquele que semeia a semente para colher seu fruto. Agora, alguns deles aqui era pescador. Então, quando Cristo contou a parábola da rede, por exemplo, eles entenderam. Aqueles que eram pescadores. Então, veja, mas Cristo, de forma nenhuma, quis tornar a linguagem difícil de entender. Porque disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Ou seja, Cristo vai contar as parábolas, sendo elas linguagem fictícias e não sendo reais, mas no seu pano de fundo, na sua lição moral e ética, ela expressa o reino de Deus e indica o que o ser humano deve fazer para alcançar o reino de Deus. De forma mais dinâmica de forma mais rápida e mais inteligível, parábola é nada mais que nada menos uma história fictícia, mas que no seu final da história ela é real, porque ela prega uma realidade que é real e é singela, que é o reino de Deus. Então Cristo disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino do céu. Agora, tem uma linguagem aqui também, em Mateus ainda continuando, no capítulo 13, o verso 34, Mateus, depois que escreveu, né? Depois que Cristo pregou, Mateus escreveu várias parábolas, ele deu uma pausa e disse assim, ó: agora eu vou dizer a vocês porque que Cristo falou parábola. Veja a definição que Mateus falou com relação a porque que Cristo falava parábola. Veja o que diz o texto. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábola. Sem parábola, nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. Ou seja, as coisas ocultas aqui desde a criação é simplesmente o reino do céu. Muitos sabiam naqueles dias sobre o reino dos céus, que ele é existente, que ele é real, mas pouco sabia a linguagem do reino do céu.
Então, quando Cristo fala por parábola, ele abre a boca e publica coisas ocultas que estavam ocultas desde a fundação da terra às pessoas que escutavam. Porque veja só, de forma assim mais fácil, Cristo quando contou a parábola, por exemplo, do semeador, diz aqui que muitas pessoas escutaram, muitas multidão a escutaram. O que acontece? Daquelas multidão que estava ali, basicamente quase todas elas era agricultora ou trabalhava na agricultura. Então, quando Cristo contou a parábola do semeador, muitas pessoas, com certeza, mesmo que não se convertesse, mesmo que não aceitasse o reino do céu, elas entenderam o que Cristo quis dizer. Porque na parábola do semeador, Cristo é nada mais que nada menos o próprio semeador. A semente, quando ele fala lá, que em seguida eu vou começar falando da parábola do semeador para vocês, eu só vou dar só um pequeno esboço aqui. Quando Cristo fala que o semeador só é semear, esse semeador nada mais que nada é o próprio Cristo. Ele vai dizer que a semente que é lançada ao solo é nada mais que nada menos a própria palavra de Deus que é semeada ao coração dos homens. Então veja, semente, eles sabiam que era o grão que se plantava. Logo após o grão plantado, ele esperava algum tempo para colher o fruto. Da mesma forma, a palavra semeada de Cristo, ela é plantada no coração dos homens de mulher, e das mulheres. E depois, logo um tempo depois, um mês, um ano, uma semana, assim, o Espírito Santo queira frutificar, o resultado aparece. Então, as parábolas que Cristo usou aqui, simplesmente foi para tornar mais fácil a linguagem do reino, e assim você e eu temos hoje uma compreensão melhor e maior do que é o reino através das parábolas. É claro, o evangelho de Cristo, né, Mateus a João, é a linguagem mais fácil de se entender o reino do céu. Mas as parábolas, ela é a linguagem ímpar, digamos assim, de interpretação sobre o reino de Deus e entendimento sobre o reino de Deus. Então, portanto, estuda as parábolas, peça a orientação ao Espírito Santo de Deus, faça um estudo bem aprofundado e dinâmico para você ver o quanto Cristo vai enriquecer seu coração e a sua vida através dessas parábolas. Eu aguardo você no próximo vídeo para explicar a você um pouquinho, rapidamente, resumidamente, a parábola do semeador. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço.